comeu desse fruto, a primeira coisa, o seu olho se abriu, em um sentido espiritual, abriu para confusão, para desilusão, para ficar embaraçado. Porque antes, quando Deus o criou perfeito, todo pôr do sol, Deus vinha e tinha comunhão com o homem, e conversava com o homem, e aquilo era perfeito. Agora, interessante observar, escute isso, que no versículo 21, no versículo 7, diz que os seus olhos foram abertos e conheceram que estavam nus em confusão, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então aquela glória com que o homem foi criado, aquele brilho de Deus puro, se perdeu. E o homem colheu do seu esforço próprio, ele viu lá as folhas e fez avental para se cobrir. Isso no versículo 7. Mas no versículo 21, do capítulo 3, acompanhe o que diz aí. Versículo 21. Depois que Deus sentenciou ao homem e à mulher, sentenciou a serpente, ao diabo, no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Mas Deus é um Deus misericordioso, e Deus é o Deus que dá uma segunda chance, uma oportunidade. Então Deus sacrificou um animal, porque Ele fez túnicas de pele. Deus sacrificou um animal, derramou o sangue do animal, e com a pele cobriu Adão e Eva. Mas Deus os tirou então do jardim do Éden, mas o homem voltou a viver no sentido de seu corpo físico continuar vivo, e Deus sacrificou um animal, vestiu de pele. E eu fico pensando comigo, quando a serpente viu isso, porque a sentença era que da semente da mulher nasceria o Cristo, que esmagaria, destruiria o poder da serpente. Então quando o homem sai do jardim do Éden, ele sai vestido por Deus, e o inimigo observa, não está isso na Bíblia, mas podemos conjecturar que o inimigo observou que a morte de um animal trouxe vida novamente para o homem. A morte do animal, quer dizer, a morte do homem passou para um animal, porque Deus sacrificou um animal, e a vida do animal como que veio para o homem. E o homem teve uma segunda chance. E aí no capítulo 4, o homem conhece a sua mulher. Aqui o homem teve intimidade com a sua mulher, e ela engravidou, a Eva engravidou, e teve a Caim. Depois ela engravidou novamente e teve a Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu aqui no versículo 3 do capítulo 4, que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Escuta no seu espírito isso que eu vou te dizer.
Deus continuava a falar com o homem. Porque quem foi que ensinou, quem foi que falou para Caim e Abel de se ofertar a Deus? A forma de se ofertar a Deus foi Adão. Adão entendeu na morte daquele animal que a oferta aceitável a Deus era através de uma morte de um animal. Então o Abel entendeu isso e ofertou do melhor da sua ovelha. Matou e ofertou ao Senhor, e o Senhor se agradou daquela oferta. Caim ofertou do fruto da terra. O Senhor não se agradou daquela oferta. As razões por que Caim não foi trocar com seu irmão, ou ofertar conforme o princípio que Deus estabeleceu, não está na Bíblia. Mas Caim entendeu, agora aqui também, você entende que Deus falava com o homem, porque Caim entendeu que naquele tempo, Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. Como Caim entendeu isso? Como Caim entendeu que Deus não aceitou a sua oferta? Escuta, nós estamos 2015 anos depois da morte de Cristo. Amém? Amém. Nós sabemos, a não ser que você já esteja morto espiritual, mas se nós temos o Espírito Santo, nós sabemos quando nós ofertamos e Deus se agrada. Sabe, desde quando eu me converti, eu sou dizimista na casa do Senhor. E por mais que seja mais pequeno dízimo, de 10 reais, de 20 reais, de 30 reais, seria R$1, ou R$2, ou R$3. Mas quando eu tiro o dízimo de tudo que me vem à mão, que eu tiro o dízimo, não importa a quantia ou o valor, o que importa é o princípio da obediência. Ganhei R$30, tiro R$3 e dou R$3. Geralmente eu dou 5 e falo para o Senhor: Senhor, R$2 é a oferta e R$3 é o dízimo. E irmãos, em nome de Jesus, eu sinto uma paz, uma alegria, ainda que é pouca. Quantas vezes eu ofereci R$1, ganhei 10, tirei R$1 de dízimo e dei na casa do Senhor e senti uma alegria por isso. Então o Caim, quando ele ofertou do fruto da terra, no espírito dele, ele entendeu que Deus não aceitou. De alguma forma, ou Deus falou com ele a forma devida, porque Deus falou com ele depois: Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Se fizer da maneira correta, serás aceito. Mas se não fizeres, olha o que Deus diz: o pecado jaz à porta. Essa palavra jaz à porta, ela significa: o pecado é como um demônio agachado como um animal feroz, junto à sua porta, pronto a dar o bote. Nós temos os olhos como portas espirituais, temos os ouvidos como portas espirituais, temos as mãos como portas espirituais, temos os pés como portas espirituais, temos os órgãos sexuais como portas espirituais. Então, é a forma de olhar, é a forma de ouvir, é a forma de falar, é a forma, a mão fala da atitude, o pé fala da motivação, do caminhar. Então, o Senhor, ele avisa Caim: se você fizer da maneira correta, Caim, será aceito. Mas se não fizer, eis que o pecado já está à porta, como um demônio. O Satanás está aí, como um leão feroz, pronto a dar o bote. Mas Deus avisa para ele: para ti será o seu desejo. Ele estará te tentando. Ele estará... Porque o seu semblante caiu, Caim, porque você ficou irado com o teu irmão. O problema não é o teu irmão, o problema é você que não deu a oferta da maneira correta. O inimigo está aí, como um animal agachado, pronto a dar o bote. Ô Caim, o seu desejo, o desejo do inimigo, será para ti, mas a ti
Está aqui, ó. Mas você o dominarás, e sobre ele dominarás. Deus já estava dando ali a Caim a forma correta de se fazer a oferta, de se adorar a Deus, que a oferta é uma adoração a Deus. Deus estava dizendo isso para Caim, e Deus estava dizendo: você tem autoridade para dominar o inimigo. Mas vamos olhar o lado do inimigo. O inimigo vê que quando Deus sacrificou um animal, o homem teve uma segunda chance. Então penso eu que o inimigo pensou com ele: e se o homem matar um outro homem? Será que a vida desse homem passará? O que vai acontecer? Já pensou sobre isso? Deus matou um animal, quer dizer, a morte do animal trouxe vida para o homem. Deus deu a segunda chance. O que acontecerá se o homem matar um outro homem? Porque tudo era no início, era tudo no começo. Então a Bíblia diz que Caim vai, né? E falou Caim com seu irmão Abel, no versículo 8. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou.